Primeiro livro de Samuel, capítulo 23. E foi anunciado a Davi dizendo: eis que os filisteus pelejam contra Keila e saqueiam as eiras. E consultou Davi ao Senhor dizendo: eu irei e ferirei a estes filisteus? E disse o Senhor a Davi: vai e ferirás aos filisteus e livrarás a Keila. Porém os homens de Davi lhe disseram: eis que tememos aqui em Judá, quanto mais indo a Keila contra os esquadrões dos filisteus. Então Davi tornou a consultar ao Senhor, e o Senhor lhe respondeu e disse: levanta-te, desce a Keila, porque te dou os filisteus na tua mão. Então Davi partiu com os seus homens a Keila, e pelejou contra os filisteus, e levou os gados, e fez grande estrago entre eles. E Davi livrou os moradores de Keila. Até aqui, vamos orar. Senhor, precisamos tanto do Senhor, precisamos do Senhor para tudo. Só estamos de pé hoje, Pai, porque a mão do Senhor está sobre nós. Mas agora, até nesse momento, também precisamos do Senhor para compreender a Tua palavra. Nos ensina aquilo que o Senhor decidiu ensinar hoje mesmo. Nos dê a direção, Senhor, que o Senhor deseja para a nossa vida. É o primeiro dia de uma nova semana e o Teu povo prefere se alimentar com a palavra do Senhor do que fazer qualquer outra coisa em uma manhã de domingo. Estamos juntos, Senhor, aqui, mas no mesmo propósito, que é ouvir aquilo que o Senhor tem a dizer. Fala, Teus filhos ouvem, em nome de Jesus. Amém. Pode sentar. No capítulo que antecede a este, também tem uma história bem interessante. A história de Davi escondido. Davi dentro da caverna de Adulão. Davi vai para a caverna, e quando Davi chega à caverna, não havia ninguém dentro da caverna. Ele é o primeiro a chegar. Davi está vivendo umas pressões muito grandes, sabe? Pressões da vida. Todos nós já vivemos ou estamos vivendo isso. Aquelas pressões em que você quer sair de perto, você quer se isolar, você quer ficar sozinho, que você olha para você e não encontra em você forças para enfrentar aquilo agora, então você prefere sair de cena. Davi está vivendo algo semelhante no capítulo que antecede a esse. Aí Davi vai para dentro da caverna que é conhecida como caverna de Adulão. Só que é interessante o que Deus vai fazer, porque começa a chegar na caverna de Adulão, caverna em que Davi está metido dentro dela lá. Davi queria ficar sozinho, Davi queria se isolar, Davi queria ficar na dele, mas Deus não deixa. Começa a chegar nessa caverna de Adulão um monte de homens, e não eram homens fortes para ajudar Davi a sair da caverna, eram homens fracos, cansados, precisando da ajuda de Davi para se colocar de pé. Que coisa doida! Em um momento em que Davi está precisando, Deus envia para dentro da caverna pessoas que precisavam. E quando essas pessoas vão chegando, é óbvio, vão contando a Davi o que está acontecendo com elas, eu creio que Davi começa a se fortalecer aqui, porque Davi começa a entender que haviam pessoas que estavam passando por uma situação ainda pior do que a dele, e estavam precisando dele. O Davi que foi lá para dentro da caverna porque achava que não tinha força, porque achava que não ia conseguir enfrentar os seus desafios, se depara agora com pessoas que estavam enfrentando desafios piores do que o dele, e se sentindo inferiores a ele. De acordo com o contexto, Davi vai ser colocado, ou Davi se coloca, como algumas traduções dizem, como líder desses homens. E quem eram esses homens? A Bíblia também diz: endividados, destruídos, quebrados, cheios de problemas, mas que vieram das tropas de Saul. Esses homens serviram a Saul, serviram no exército do rei Saul. E é interessante, quando eles começaram a ter problemas,
passaram a ser problema para Saul. Porque enquanto você está bem, algumas pessoas querem você por perto. Quando você não está bem, descartam você como se fosse um papel usado, rabiscado, que já não tem mais utilidade para uma nova coisa. Saul vai descartar esses homens, e esses homens que saem de perto de Saul, vão agora para dentro da caverna, onde está o tal do Davi. Interessante, eles chegaram perto de Saul. Quando chegaram até Saul, chegaram fortes, mas saíram de perto de Saul fracos. Com Davi foi o contrário, porque eles chegam dentro dessa caverna perto de Davi fracos, mas eles vão sair dessa caverna fortes. Olha a diferença. Chega para Saul bem, mas sai mal. Chega para Davi mal e sai bem. Chega para Saul de cabeça erguida e sai de cabeça baixa. Chega até Davi de cabeça baixa, mas sai de cabeça erguida. Dá para você entender que com quem você faz aliança pode fazer toda a diferença na sua vida. A aliança que eles tinham com Saul destruiu a vida deles. A aliança que eles vão fazer agora com Davi vai potencializar a vida deles. Caverna de Adulão não era a parada final para Davi. A caverna de Adulão era uma parada para descanso. E tem hora que é assim na nossa vida também. Davi queria se isolar, mas Deus sabia que Davi só precisava descansar. Tem hora que você quer desistir de algo, aí Deus olha para você e ouve ainda você dizer que para você não dá mais, que você não quer mais, que você não aguenta mais. Mas esse Deus é tão tremendo que conhece você mais do que você se conhece. E Deus sabe que o que você precisa não é parar. Deus sabe que o que você precisa é descansar. Deus envia pessoas para lá para deixar bem claro para Davi que a caverna de Adulão não é o fim. A caverna de Adulão é só o momento que ele está precisando viver. E ele vive esse momento e Deus envia pessoas para lá. Essas pessoas chegam quebradas, destruídas, de acordo com o contexto, endividadas, mas quando saem de lá, não saem assim. Quando saem de lá, eles vão ser conhecidos agora como os valentes de Davi. Que coisa! Chegam destruídos e saem como valentes. Eles ficam um período dentro da caverna. Quem andou com Saul enfraqueceu, e agora está andando com Davi, vai se fortalecer. Só que chega o momento de Deus tirá-lo de dentro dessa caverna, porque descanso tem começo, tem meio, também tem fim. Não é para ficar parado a vida inteira, não é para se isolar e ficar, não é para ficar em uma posição confortável dizendo: eu não quero enfrentar o que está lá fora, eu não quero mais fazer nada que está lá fora, eu não quero fazer o que eu fazia. Não, Adulão foi um momento necessário, mas houve um momento em que Deus vai conduzi-los a sair de dentro dessa caverna. Pergunta para mim, por quê? Porque depois do descanso, e qual é o problema? O problema é o que está diante deles. Uma pequena cidade chamada Keila, sendo atacada pelos filisteus. Olha, aqueles que sempre vão ser uma pedra no sapato na história de Davi, vão se levantar agora contra uma pequena cidade, uma cidade que não tem com o que se defender, chamada Keila. Quem são os filisteus? Covardes. Quem são os filisteus? Maldosos. Se levantar contra quem está no chão é fácil demais. Se levantar contra alguém que se julga ser mais fraco, é fácil demais. Então eles vão trazer agora o seu poder militar para combater um pequeno lugar. E na cabeça deles é o seguinte: nós vamos destruir essa cidade assim a gente destrói essa cidade. Essa cidade não tem estrutura para nos aguentar, essa cidade não tem capacidade de se defender de nós. E eles se levantam contra Keila. E Davi fica sabendo disso, e assim que fica sabendo, Davi vai consultar ao Senhor. Davi vai perguntar para Deus o que ele faz. Porque Davi entende uma coisa: se eu fiquei sabendo disso, é porque alguma coisa Deus quer que eu faça.
Você entendeu ou não? Se eu fiquei sabendo que o meu irmão está passando por uma luta, deve ser porque Deus quer que eu ajude. Se eu fiquei sabendo que o meu irmão está passando por um momento difícil, deve ser porque Deus quer me usar para ajudar o meu irmão nesse momento difícil. Não é para compartilhar o momento difícil do meu irmão nas rodas de fofoca. Não, deve ser para ajudar o meu irmão que não está bem. Davi compreende que esse povo de Keila está precisando de ajuda, porque se não fosse assim, ele não ficaria sabendo disso. Então ele fica sabendo, pergunta a Deus o que ele deve fazer. Aí Deus vai responder para ele: vai ajudar a cidade, porque eu já entreguei os filisteus, ou seja, aqueles que se levantaram contra essa cidade, nas tuas mãos. Olha o que Deus está dizendo. Que Deus está dizendo o seguinte: nessa guerra que está em andamento, eu não dei a vitória para Keila, eu dei a vitória para você, de modo que se você não for lá, a cidade perde, mas se você entrar lá, a vitória é sua. Eu dei para você essa vitória. Para aí então tem alguma coisa aqui que é estranha, porque se fosse para livrar a cidade, Deus daria a vitória para a cidade, Deus mataria os filisteus. Se não era para livrar a cidade, para que era então? Pergunta para mim, para quê? Para dar vitória a Davi, para fortalecer ainda mais Davi, para fazer Davi entender que era hora de andar de cabeça erguida. Você está entendendo ou não? Deus permite essa situação para dar uma vitória para Davi, gente. Que se o negócio de Deus fosse a cidade, Deus mataria os filisteus lá, ou Deus levantaria alguém da cidade para enfrentar os filisteus. Mas não, é porque Deus quer honrar Davi. Aí Deus diz para Davi: vai, porque certamente eu já entreguei esses filisteus nas tuas mãos. Aí Davi vira agora para o povo que está com ele. E quem é o povo que está com ele? Era o povo que estava dentro da caverna. O povo que chegou acabado, que chegou destruído, que chegou endividado, que chegou triturado, mas agora se fortaleceu pela presença de Deus na vida de Davi. E quem era esse povo antes? O povo que andava com Saul. Andava com quem antes? Olha a característica desse povo, que precisa ainda ser arrancada deles. Aí Davi agora vai até esse povo, povo que ele ajudou dentro da caverna, povo que ele inspirou a levantar a cabeça, povo que ele fez voltar a acreditar em si mesmo, povo que ele, com a palavra de Deus dentro daquela caverna, motivou, inspirou, fortaleceu. Davi chega para esse povo e vai dizer assim: olha, a pequena cidade de Keila está sendo atacada pelos filisteus, e nós vamos ajudar a cidade, nós vamos entrar lá, vamos combater contra esses inimigos, vamos ajudar a cidade de Keila. Esses homens olham para Davi e vão dizer assim: peraí, Davi, rapaz, a gente já estava em situação difícil em Judá, você quer agora que a gente vá combater filisteu em Keila? Isso vai ser perigoso, não vai dar certo isso não, deixa isso para lá, Davi. E o que é isso? É característica ainda de Saul na vida deles. Quem é Saul? Saul é aquele que só vem a nós, ao vosso reino nada, para você entender. Saul é aquele que nunca ajuda ninguém, mas sempre quer que todo mundo faça por ele. Esse povo ainda tem algumas características que tinham quando estavam com Saul. O que é isso? Saul, se ficar sabendo de alguma coisa dessa, ia pensar assim: ó, o problema é deles, não é meu não. E esse povo está pensando do mesmo jeito. Se Keila está sendo atacada, o problema é deles, não é meu não. O problema é deles lá, Davi, não é problema nosso não. Aí olha o que Davi vai fazer. Davi vai consultar ao Senhor de novo. Ué, Davi bebeu? Ficou doido? Bateu com a cabeça na quina da mesa? Qual é o problema de Davi? Que ele já não consultou a Deus? Ele perguntou a Deus: devo ir e ajudar Keila, sim ou não? Deus falou: vai, certamente você vai vencer esses filisteus lá. Eu já entreguei esses filisteus nas tuas mãos. Aí agora Davi vai estar no meio de pessoas, vai dizer o que está no coração dele a fazer, que é ajudar a cidade, e essas pessoas vão lançar uma semente de dúvida na cabeça e no coração de Davi. Aí Davi volta para perguntar a Deus de novo o que ele já havia perguntado e Deus já havia respondido. Como é que uma conversa
pode colocar em dúvida aquilo que Deus já me disse? Como é que pode isso? Como é que uma conversa com algumas pessoas pode colocar em dúvida a palavra que saiu da boca do meu Deus, do Deus que eu sirvo, do Deus que me levantou, do Deus que me manteve de pé até aqui? Davi deveria pensar assim, né? Como é que uma conversa de um grupo vai contaminar os pensamentos de Davi a ponto de Davi duvidar do que Deus mandou ele fazer? Cuidado com as suas conversas, porque tem conversa que pode fazer você duvidar da promessa de Deus para a tua vida. Tem conversa que pode fazer você duvidar se a tua família é bênção ou não. Tem conversa que pode fazer você duvidar se você deve lutar pelo teu filho ou não. Tem conversa, irmão, que pode fazer você duvidar se você deve estar dentro da igreja ou não. Tem conversa que pode fazer você duvidar se você deve procurar as pessoas e pedir perdão a quem você magoou ou não. Tem conversa que põe em dúvida as promessas que Deus fez a você. E vamos ser sinceros, para você ouvir aquilo que Deus te prometeu, deu trabalho. Porque Deus precisou te arrancar do lamaçal do pecado, te tratar, te colocar aqui dentro, para depois você ouvir as promessas. Aí uma conversa com um grupo pode desfazer tudo aquilo que você vem tentando construir há tempo. Você vem tentando se fortalecer, vem tentando se levantar, vem tentando estar bem, aí de repente você para dar ouvido a grupos. E esses grupos parecem que querem fazer você voltar para dentro da caverna. Davi aqui agora poderia dizer: rapaz, vocês têm razão, vamos voltar para a caverna? Vamos catar umas mangas aqui, vamos voltar para a caverna, vamos morrer lá dentro logo então. Já que não é para fazer nada, já que não é para enfrentar ninguém, já que não é mais para andar de cabeça erguida, vamos voltar para a caverna. É isso que vocês querem? Vocês querem voltar para a caverna? Vamos voltar para a caverna, a gente morre destruído lá dentro. A gente morre derrotado sem lutar. Vamos voltar para a caverna então? Não dá vontade de chamar essa turma, botar no canto e perguntar, né? Não dá vontade? Dá vontade de olhar para essa turma e falar: peraí, como é que vocês estavam? Vocês estavam ralado, arrebentado, destruído, arruinado. Agora que Deus levantou vocês, vocês estão dizendo que não vão enfrentar as lutas? Lembra da onde Deus tirou vocês, não, ô raça, turma ruim? Lembra de onde Deus arrancou vocês, não? Não, eles param para ouvir. Davi para ouvir a conversa deles. Não é porque Deus é rico em misericórdia. Se fosse algum de nós no lugar de Deus, ia botar Davi de bumbum para cima e ia dar uns tapas. Por quê? Porque Deus acabou de falar com ele: vai e a vitória é tua. Aí porque meia dúzia de gente que parece que não tem o que fazer, né? Meia dúzia de gente que parece que não aprendeu ainda. Ouve a palavra, ouve, mas parece que a palavra ainda não entrou. Parece que ainda não trouxe para cá a palavra. Essa meia dúzia vai dizer: Davi, é ruim, complicado isso aí, rapaz. Isso aí é problema dele, não é nosso não. Você mora em Keila? Não. Você tem filho em Keila? Não. Então, é problema deles, não é nosso não. Aí Davi sai, coça a cabeça, imagina: eu vou orar de novo. Aí Davi vai se colocar de joelho diante de Deus: Deus, eu devo ir para Keila? A mesma pergunta. Eu devo ir para Keila? Eu devo me levantar contra os filisteus que lá estão e ajudar aquela cidade? O que Deus vai responder para ele? Deus mudou de ideia, porque o grupinho tentou influenciar ele. Deus mudou de ideia: Davi, pensando bem, eu acho que eles têm razão. Vai não. Pensando bem, eu acho que essa turma está certa. Vai não. O que Deus falou? Vai. Eu fico imaginando que Deus aqui já estava perdendo a paciência. Então Davi tornou a consultar ao Senhor, e o Senhor lhe respondeu e disse: levanta. Olha o que Deus falou para ele: levanta. Está prostrado ainda? Levanta. Está no chão ainda? Eu já te disse, levanta. Desce a Keila, porque te dou os filisteus na tua mão. Assunto encerrado. Levanta, desce a Keila, porque te dou os filisteus na tua mão. No versículo 2, Deus já havia dito: vai,
ferirás aos filisteus e livrarás a Keila. Aí agora Deus tem que falar a mesma coisa, porque ele no meio do caminho parou para ouvir gente que não devia? Eu vou falar, posso? Posso falar, sim ou não? Até quando você vai ficar ouvindo gente que não deve? Até quando Deus vai ter que ficar repetindo a mesma coisa, para ver se você faz o que já era para ter tido feito? Já era para ter feito, mas quem sabe ainda não fez, porque está parando no caminho para ouvir quem não deve, irmão. Com todo respeito à sua parentela, qual conselho que aquela parentela que não anda na presença de Deus tem para te dar de tão importante assim, afinal? O que você fica perguntando para quem não tem Deus sobre coisas que você deve fazer, que Deus já disse que você já deveria ter feito? É como se eu perguntasse para um marinheiro como que é pilotar um avião. Ele já pilotou um avião? Não. O que ele vai poder me ensinar sobre pilotar um avião? Nada. Eles já venceram? Não. Como é que você vai dar ouvidos a quem nunca venceu na vida? Como é que você vai ouvir conselho construtivo de quem nunca construiu nada? A pessoa nunca construiu nada sólido na vida. A pessoa está precisando parar para ouvir o que Deus tem para dizer através de você, mas você para ouvir o que o diabo tem a dizer através deles. Quem quer que você pare é o diabo. Quem quer colocar dúvida na sua cabeça acerca da palavra que Deus já te falou é o diabo. Quem quer que você pare diante de uma ordem de Deus é o diabo. Quem quer que Davi não ajude Keila? É Deus? Não. Pelo contrário, Deus o mandou ajudar. Então, se Deus o manda ajudar, do outro lado tem alguém que não quer que Davi ajude. E esse que não quer que Davi ajude, vai se utilizar de pessoas que emprestam o coração. Você está entendendo ou não? Davi não tinha que parar para ouvir ninguém, rapaz. Davi não tinha que parar para perguntar a opinião de ninguém. Eu vou dizer uma coisa para você, irmão. Tem hora que a gente tem que ser um tanto quanto grosso. Porque é tanta gente que quer dar opinião, é tanta gente que quer te ensinar, é tanta gente que quer dizer, não, mas se eu fosse, eu faria assim. Você não tem noção, ao longo de 14 anos da Semeando Amor, é um monte de gente querendo dizer o que eu tenho que fazer aqui. Gente que nunca foi pastor querendo me ensinar a ser pastor. Tem gente que nunca foi médico e vai querer te ensinar a fazer a cirurgia. Você está entendendo ou não? Para de ouvir conselho construtivo de quem não constrói absolutamente nada. Ou será que é aquele tipo de vida que eles vivem que você quer para você? Davi parou para ouvir essa turma, que ainda estava em processo. Eles já não eram mais quem eles eram antes, mas ainda não estavam prontos. Isso aqui é a prova. Ainda não estavam prontos. Porque se levanta para colocar em dúvida o que Deus falou, está pronto não. Eles tinham que incentivar Davi. Eles tinham que olhar para Davi e dizer, Davi, você lembra como a gente chegou lá na caverna? Não, pai, a gente chegou tudo destruído. E olha como a gente está agora a gente está de pé, de cabeça erguida. Então partiu para dentro, vamos embora. Partiu Keila, vamos dominar aquilo lá. Ah não, pai, isso é pensamento de Saul. Desistir antes de tentar. E problema dele para lá. Davi vai perguntar a Deus, Deus vai. Diz para Davi de novo, vai, enfrenta os filisteus. Eu já entreguei na sua mão. Aí Davi foi. Diga para mim, foi? Foi. E quando Davi foi, Deus cumpriu o que prometeu. Davi venceu os filisteus e, de acordo com a Bíblia, livrou a cidade de Keila. Olha que coisa linda. Parece que está tudo maravilhoso, terminou tudo maravilhosamente bem. Segura. Porque Davi peleja, vence os filisteus, aconteceu do jeito que Deus falou. Só que Davi naquele dia provou de uma coisa. Pergunta para mim o quê? Deus não fala tudo. Que se Deus te falar tudo que vai acontecer, você não se levanta para fazer. Deus não falou tudo. Que tudo? Olha o que aconteceu. Davi livra a cidade de Keila. Aí Saul, que queria matar Davi, fica sabendo, né, que Davi está dentro da cidade de Keila. E a cidade de Keila é cercada por muros. Aí Davi
Saul pensa assim, ó, encurralei o rato agora, peguei ele, agora eu peguei, caiu lá dentro, acabou. Keila é pequenininha, eu vou agora com mais um povo aqui do meu exército, eu vou para lá, eu acabo com Davi. Eu cerco Davi, entro com um exército na cidade, mato Davi lá dentro. Os moradores de Keila, ou eles me entregam Davi, ou eu mato todo mundo. Olha o pensamento de Saul. Ou o povo de Keila me diz onde Davi está escondido, ou eu vou matar todo mundo de Keila. Aí o povo de Keila fica sabendo desse anúncio de Saul. Ou vocês me entregam Davi, ou eu destruo a cidade de vocês. E essa informação chega para Davi. Aí Davi vai consultar ao Senhor. Davi pergunta assim para o Senhor: Senhor, eu acabei de livrar esse povo, eu acabei de ajudar eles, eles vão me entregar a Saul? Eles vão me pegar e me entregar na mão de Saul, para Saul me matar? É claro que Davi esperava alguma resposta assim: não, claro que não, eles são gratos a você, você acabou de ajudá-los, eles vão te ajudar, eles vão te esconder, eles vão te proteger, eles vão guerrear por você. Sabe o que Deus falou para Davi? Sai fora daí, porque eles vão te entregar. O quê? O quê? Olha o que Deus falou para Davi: vaza daí, sai daí, porque essa turma que você acabou de lutar por eles, essas pragas, eles vão te entregar. Você acabou de lutar por eles, se não fosse você, eles estariam mortos. Mas o fato é, Saul disse que se eles não te entregarem, ele mata a cidade toda. Então eles vão te entregar. Davi demorou a acreditar no que ele estava ouvindo. Senhor, eles vão me entregar? Eu acabei de ajudar eles vão me entregar? E Deus diz para ele: vão te entregar, sai daí. Irmão, já aconteceu com você? Se ajudar alguém, depois a pessoa tentar te dar uma banda, você tira o boi do atoleiro, não é assim que a gente diz na nossa? Você tira o chifrudo do atoleiro, depois o boi quer te dar uma chifrada. Você ajuda a levantar, e depois ele quer te jogar para baixo. Você já estendeu uma mão para alguém que depois apontou o dedo para você? Você já ajudou a tirar alguém da lama, e depois essa pessoa quis te jogar na lama? Já aconteceu com você? Eu creio que já. O que acontece, né? E o que a gente pensa nessa hora? Que furada, hein? Por que eu fui ajudar essa turma? Por que eu fui estender a mão para eles? É nessa hora que talvez Davi possa, em 2 segundos, ter pensado: eu acho que a minha turma estava certa, hein? A turma disse que não era para eu vir para cá. Eu vim, perguntei para Deus 2 vezes. Imagina Davi brigando com Deus, irmão. Que tem gente aqui que estivesse aí a brigar com Deus. Ô Deus, te perguntei 2 vezes, Senhor. Eu perguntei 2 vezes o Senhor, para não ter dúvida. Eu perguntei a primeira, o Senhor disse vai. Eu perguntei a segunda, o Senhor disse vai. O Senhor me trouxe para cá. E agora essa turma que o Senhor mandou eu ajudar, vai me colocar na boca do leão, vai me apunhalar pelas costas, vai me trair. Pergunta para alguém assim: já passou por isso? Agora diga para essa pessoa: é a vida. Eu queria sentar aqui e ouvir um negócio diferente da vida. Não tem como pintar um arco colorido para você. Não, irmão, isso é a vida. A pessoa entra para trabalhar com você, você ensina tudo dentro do trabalho, daqui a pouco essa pessoa está falando mal de você para o patrão, para pegar seu lugar. O que é isso? É a vida. A pessoa é auxiliada por você, você estende a mão, você ajuda com uma cesta básica. Depois que essa pessoa está bem, agora trabalhando, e não precisa mais da cesta básica que você ajudava, a pessoa vai para a casa de outra pessoa para dizer como é que é dentro da tua casa. Aí começa a dizer coisas do teu casamento para pessoas que estão lá fora. Por quê? Porque frequentava a tua casa quando precisava. Quando precisava, estava lá dentro da tua casa. Só que quando estava lá dentro da tua casa, sendo ajudada por você, estava observando tudo. E agora que não precisa mais da tua ajuda, está na casa de outro, para ficar bem com o outro, falar mal de você. Conhece gente assim? Que para ficar bem com uma pessoa, fala mal da outra?
Esse tipo de gente não presta para estar junto. Tem como não? Porque para ficar bem com outra, daqui a pouco vai falar mal de você também. Senhor, eles vão me entregar, Davi. Sai fora daí, Davi. Vaza, meu filho. Porque eles vão te trair. Eles vão te entregar. Por que Deus está fazendo isso com Davi? Deus não está escondendo de Davi como a vida é difícil. Deus é pai. E um pai não tem que apresentar para os filhos só a facilidade. Um pai tem que mostrar para os filhos qual é a realidade da vida. O que Deus está fazendo com Davi? Está deixando Davi ligado, para Davi não acreditar mais ali na frente em 2 conversinhas bonitas e 3 tapinhas nas costas. O que Deus está fazendo com Davi? Preparando Davi para coisas maiores. E Deus prepara a gente para coisas maiores também, nos ensinando sobre decepção e ingratidão. Decepção fere, ingratidão fere, mas pior é para a vida do ingrato, pior é para a vida de quem decepcionou. Como assim? Olha para a vida de quem foi decepcionado. Geralmente Deus honra essa pessoa cresce. Olha para a vida do ingrato, nunca sai do lugar, nunca muda de vida, nunca, e põe a culpa no mundo, mas nunca muda de vida. É uma vida desgraçada, desprovida de graça. Por quê? Porque Deus não vai abençoar com graça um ingrato. Ele faria coisa errada com isso. Aí Deus diz para ele, ó, sai daí. E quando ele sai, Deus o conduz. Quem conduziu? Quem conduziu? Versículo 15, para eu terminar. Vendo, pois, Davi, que Saul saíra à busca de sua vida, permaneceu no deserto de Zifé, num bosque. Eita! Davi sai da cidade de Keila e vai para o deserto, e fica observando. E quando Davi observa, ele vê que Saul passa com seu exército. Para onde? Para Keila. Por quê? Porque a turma de Keila já disse, ó, Davi está aqui. Que coisa! Davi está de longe observando, e Davi vê que realmente aquilo que ele não queria acreditar era verdade. Que é difícil de acreditar que a pessoa que você acabou de ajudar se levantou contra você. É interessante que quando Deus tira Davi dali, Wellington, Deus não manda Davi virar as costas e sumir para longe. Deus coloca Davi no deserto, que era perto da estrada. E Davi agora vai olhar e vai ver o exército de Saul passando para entrar na cidade, para matar ele que está lá dentro, que estão achando que está lá dentro. Por quê? Porque quem estava lá dentro passou um zap com a localização. Está aqui, ó, vem e mata ele. Davi precisava ver para acreditar. Tem gente que já decepcionou tanto você, e você não conseguia acreditar. Foi necessário Deus permitir que você visse. Você teve que ver para crer. Porque quando contaram para você, você pensou, não, é mentira. Essa pessoa aqui falando de mim, essa pessoa aqui se levantando contra mim, eu ajudei tanto, eu estendi a mão, eu fiz o bem, essa pessoa aqui. Tem hora que Deus permite que você veja, só para você entender onde é que você estava metido. Davi olha, mas é interessante, eu termino aqui, o lugar que Davi está. Davi estava no deserto. Onde? Mas que deserto doido é esse, evangelista? Vendo, pois, Davi que Saul saíra à busca da sua vida, permaneceu no deserto de Zifé, num bosque. Num quê? Bosque? Bosque? No deserto? Bosque no deserto? Então, peraí. Quem deu a vitória a Davi contra os filisteus? Agora é Saul que está vindo. Deus não poderia dar vitória a Davi sobre Saul também, não? Poderia. Tem lutas que Deus quer você dentro, tem outras que Deus quer que você ignore. Por quê? Porque tem luta que não vale a pena se sujar com ela. Você entendeu ou não? Tem briga que não vale a pena perder tempo com ela. O mesmo Deus que deu vitória contra os filisteus poderia ter dado vitória contra o exército de Saul. Mas olha o que Deus fez. Davi, sai fora
eu já preparei um bosque para você no deserto. Enquanto Saul está perdendo tempo querendo matar Davi, Davi está em um bosque que Deus colocou em um deserto, porque tem um bosque no deserto. Para ter bosque no deserto, só pode ter a mão de Deus esse bosque. Agora, Deus não te coloca em lugares que Ele não tem tudo o que você precisa. Eu vou repetir, Deus não te coloca em lugares nos quais não tem tudo o que você precisa. Deus já tem lugar preparado para você nesse deserto, você está entendendo ou não? Deus já tem tudo o que você precisa. Mas e a ingratidão que eu sofri? O que Deus está trazendo para você é tão bonito, é tão grande, é tão tremendo, que vai fazer você levantar a cabeça mesmo depois de sofrer uma ingratidão. Eu fico imaginando Davi com a mão na cintura, olhando à sua volta e pensando: gente, que maravilha, aqui é deserto, mas tem um bosque plantado. O que é isso? Deus sabe o jeito certinho de curar teu coração. Sabe como que Deus faz para curar teu coração de decepção? Eu vou falar, vou terminar falando isso. Sabe o que Deus faz para curar teu coração de decepção? Pergunta: o quê? Te dando aquilo que lá, com aquele povo, você jamais poderia ver. Ai. O que Deus tem para você é maior, o que Deus tem para você é melhor. Mas e a ingratidão que eu sofri? O que Deus tem para você viver é algo tão tremendo, que você vai olhar para trás e vai dizer: ainda bem que Deus me fez sair de lá, ainda bem que eu saí de perto deles, ainda bem, porque lá não tinha isso aqui, mas aqui Deus preparou tudo que eu preciso. Quem está comigo dá glória a Deus aí, irmão. Fique em pé para adorar esse Deus que cuida de você. Quem tem que sofrer com a ingratidão é o ingrato. E eu? É só você se levantar e seguir em frente, que Deus já tem coisa nova para você. Para de sofrer com a ingratidão. Quem tem que sofrer com a ingratidão é o ingrato. Você sofre se for teimoso. Você fica parado dizendo: ai, está doendo, ai, que dor, ai. Levanta, sacode a poeira e segue em frente. Deus tem vida para você. Deus tem coisa para você. Eu vou falar. Posso falar, irmã? Deus tem coisa para você que Ele não te daria com o ingrato do seu lado. Por quê? Porque se Ele te desse, você ia repartir com o ingrato, e Deus não quer. Então Deus tem coisa para você que Ele não vai te dar enquanto você não sair de perto dessa turma de ingrato. Mas dói, mas o que Deus tem lá na frente para você é bálsamo, cura.